Queridos e queridas, a paz do Senhor, é um prazer enorme estar com vocês em mais um EBP em Foco, direto da DTO, aqui da Assembleia de Deus Teofotone, EBP, Escola Bíblica de Professores. Hoje eu tenho a honra de ter grandes homens de Deus comigo, como sempre estou aqui na bancada, e nós vamos começar essa lição hoje falando o 10º mandamento, que é a 10ª mitzvot. Hoje nós vamos falar sobre o mandamento não cobiçarás. Essa é a lição de número 12, lembrando os senhores. Professores, eu quero começar essa lição hoje mandando um forte abraço para aquelas pessoas que têm compartilhado no Facebook, têm marcado no YouTube, têm compartilhado a nossa lição, têm deixado para nós perguntas. Amado, professor, é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigado por tamanha dedicação. Eu quero mandar um abraço para Valcir Santos. Eu quero mandar um abraço para Marciano Spam, que é da Igreja Nacional Eleita do Espírito Santo. Marciano, um grande abraço, obrigado pela dedicação. Eu quero deixar um abraço para o Pedro Leonardo, não é um xará nosso aqui da sala não, mas é o Pedro Leonardo de Iguatu, no Ceará. Todo o pessoal do Ceará, grande abraço, muito obrigado pela audiência. Quero deixar um abraço para Marcelo Alves Paulista, de Pernambuco. Todo o pessoal de Pernambuco, as igrejas de Pernambuco, que Deus continue vos abençoando. Muito bem, amado. Lembrando os senhores que na lição de número 11, nós estudamos no vídeo passado, nós estudamos sobre o tema não darás falso testemunho. Foi uma área muito abrangente, um estudo muito bom, muito dinâmico. E nós falamos sobre como Deus quer nos preservar em meio a uma sociedade onde a mentira se tornou tão comum. O texto de hoje nós vamos continuar falando sobre não cobiçarás. E eu tenho grandes homens de Deus aqui comigo na bancada. Por incrível que pareça, já tem várias vezes que eu tentei trazer esses homens aqui e hoje eu consegui. E o assunto de hoje é algo muito interessante sobre a cobiça. Eu tenho um homem que eu queria trazer há muito tempo aqui, que é o pastor Miqueias e o presbítero Isaac. O pastor Miqueias tem tempo que estava me devendo essa visita. Hoje eu tenho a honra de ter um pastor sentado na bancada para falar sobre cobiça, principalmente no meio ministerial. Eu quero lembrar aos senhores que o pastor Miqueias, ele faz parte da separação de obreiros, ele quem seleciona, ele quem faz todo esse percurso para que o obreiro seja consagrado. Então nessa área de cobiça ele entende muito. Eu fiquei feliz de tê-lo comigo aqui hoje. Está comigo o presbítero Pedro, que o senhor já conhece. Pai Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar mais uma aula. Estamos aqui para aprender e também para passar para vocês, professores, alunos que estão nos assistindo, que sejam bem-vindos nessa aula em nome de Jesus. Pastor Miqueias, fica à vontade, meu lado. A paz a todos, e é uma alegria poder, pela primeira vez, estar participando aqui dessa sala de aula aqui com os mestres da nossa igreja. Estamos aqui para aprender e também compartilharmos, através da palavra do Senhor, aquilo que temos em pauta aqui nesta noite. Presbítero Isaac. A paz do Senhor, irmãos. Prazer estar aqui pela primeira vez, né? E que Deus nos ajude, que nós possamos tirar bom proveito dessa aula para aplicação em nossas vidas e na escola bíblica dominical. Senhores, eu quero lembrar aos senhores professores e professoras que todas as pessoas que vêm estar comigo aqui, eles estudam teologia, são teólogos, outros são pastores, e quem não é pastor é professor. Então nós estamos num meio onde toda opinião é válida. Vou pedir ao senhor e à senhora que pegue a sua Bíblia, marque os textos que nós vamos falar, nós vamos ler tópico a tópico e vamos explicar tópico a tópico. A leitura bíblica de classe hoje está em Êxodo 20, 17 e em 1 Reis 21, 1, dos 5 ao 9, 10, 15 e 16. Eu vou começar fazendo a introdução, e na introdução eu vou falar um pouquinho sobre o comentário da revista. Quem vai começar a introdução para mim é o presbítero Pedro. Fica à vontade, meu amado. Amém. O 10º mandamento envolve atos e sentimentos. O 7º mandamento proíbe o adultério. E aqui Deus proíbe o desejo de adulterar. O Senhor Jesus foi direto ao ponto. Qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. O último mandamento protege o ser humano das ambições erradas. A cobiça infecta pobres e ricos nas suas mais diversas formas. Professor, nessa introdução, já leve para a sua sala que esse princípio da cobiça, ele não existe diferença entre rico e pobre.
ela atinge todas as classes. Nós precisamos entender que o ato de cobiçar é algo interessante. Qual o significado de cobiça, professor Elias? Cobiça significa desejo desmedido pelo poder. Dinheiro, bens materiais, glórias e etc. Ambição, isso é cobiça. A cobiça pode acabar com algumas amizades, como nós vemos em diversos meios. Obstinação intensa para conseguir algo. Eu queria que os professores que estão comigo da bancada, Isaías 14, versículo 13 e 14. A cobiça, ela é o começo de onde nós tivemos a queda de Lúcifer. Amado, isso é muito importante, o que nós vamos falar aqui nessa lição. Então, preste bem atenção e anote Isaías 14, 13 e 14. Pastor Miquel, assim, pode ler, meu amado, fica à vontade. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lagos do norte. Versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Muito bem, eu já vou começar perguntando para a bancada, nessa introdução, isso aqui, amado, isso aqui é interessante, o que eu vou perguntar aqui, porque eu sei que todo mundo passa por isso. Vocês já passaram por alvo de cobiça na igreja? Alguém pode falar aí? Sim, Pedro? Pastor Miquel, presidente Isaac? Pastor Miquel, passou por algo de cobiça na igreja, assim? Olha, isso a gente passa por essa experiência praticamente que, vamos dizer assim, diariamente, mas sempre somos alvo disso aí. Estamos sendo alvo. É ministerial, né? E tantas coisas a mais que uma certa feita uma pessoa chegou até a mim e falou assim, ó, eu não me sinto muito bem perto de você. Aí eu falei, por quê, meu irmão? Nós estamos aqui para servir a igreja, para cooperar. Não, mas eu não me sinto porque a sua presença, o seu trabalho, o que você faz, me limita, né? Eu pude sentir ali uma cobiça, uma inveja da parte daquela pessoa, porque eu acho que na casa de Deus todos têm o seu espaço. Na obra do Senhor, todos têm o seu espaço. Basta a pessoa buscar o seu espaço, que com certeza será bem aproveitado, né? Pastor Elias, até na escola anterior, contou uma experiência que o pastor Marciano sempre fala: para quem tem chamado de Deus, não há concorrência. Se é Deus que te chamou, Ele garante. É bem lembrado isso aqui. Eu gosto desse tópico. Para quem tem chamado, não existe concorrência. Amado, às vezes você que está na sala, é interessante que quando nós iniciamos a carreira de professor, você já passou por isso diversas vezes. A sala não dá muito crédito para isso. A carreira de pastor, mesmo quando você inicia, as pessoas não dão muito crédito. Mas à medida que você vai desenvolvendo o seu trabalho, a igreja vai enchendo, a sala vai enchendo, as pessoas começam a cobiçar a sua sala. Amado, isso é normal em todos os lugares. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Tem muita coisa para falar. Sim, pode falar. Eu vejo essa disputa, pastor Elias, pastor Miquel, não só nas congregações ou no corpo da igreja local, mas eu vejo essa cobiça nas grandes, ou seja, nos grandes templos que querem engolir, ou seja, querem destruir as demais igrejas, uma engolindo as outras. Estou errado mesmo? Você está indo muito, você já começou a aprofundar, nós vamos chegar daqui a pouquinho, nós vamos chegar nesse tópico aí, vamos chegar nesse tópico. Eu vou começar aqui, meu amigo Filemon, de Lisboa, anota aí, meu amado, Lisboa, Portugal. Primeiro mandamento, o 10º mandamento acerca da abrangência com o presbítero Isaac. Fica à vontade, meu amado. Sim. O 10º mandamento, a abrangência. O tema diz respeito à proibição da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Isso envolve muitos tipos de pecados como sensualidade, luxúria, busca desenfreada por possessões ilícitas, obsessão pelo poder, ostentação, esnobe e orgulho. Esse mal continua no gênero humano desde a sua queda até a atualidade.
Muito bem, professor, nesse tópico eu queria que você anotasse e entendesse acerca do que nós estamos falando, o significado de concupiscência. Eu já falei na aula passada, concupiscência existe um termo muito abrangente. Concupiscência nós falamos aí que é desejo desenfreado, ambição. Não é só o ato de desejar, não é isso, pastor Miquel? Às vezes o pessoal já tem o desejo de ter um carro, isso não é concupiscência. Sim, vai, pastor, pode ficar à vontade. Em relação, das vezes quando a gente fala de cobiça, logo alguém pensa assim, será que é só cobiçar a mulher do seu próximo? Mas esse termo, ele é muito abrangente. O comentador falou aqui, que ele envolve vários tipos de pecado. A luxúria, o desejo desenfreado pela possessão, enfim. Mas há um conceito interessante aqui, pastor Elias, nós precisamos observar, quando fala da ambição, né, a gente leva também só para o lado perverso, o lado malvado da coisa, né? Mas eu queria dizer que a ambição ela tem um lado bom também, não é isso? Ela tem ambição sadia. O que seria isso? Seria, no caso, aquele que se preocupa em superar a si mesmo, não é isso? A cada dia. Você fala assim, amanhã eu quero ser melhor do que hoje, não é isso? E aí a gente pensa assim, isso pode ser na área profissional, né? Isso aí você pode falar assim, amanhã eu quero ser um médico. Isso não tem mal nenhum, não é pecado. Você almejar coisas boas, tá certo? E até mesmo na casa de Deus, você fala assim, eu quero ser uma liderança na igreja, isso é muito bom. E já tem a cobiça que é para o lado maldoso, que seria a cobiça doentia, tá certo? Aquela que tem aquele desejo desenfreado, né, de conseguir as coisas, né, sem olhar o que você vai fazer para conseguir aquilo que é do outro. Nós temos que observar isso. A cobiça do lado mal seria querer aquilo que é do outro, tá certo? Muito obrigado, bem lembrado. Eu trouxe a pessoa certa no lugar certo, o presbítero Isaac e o pastor Miquel. Vocês vão me ajudar muito aqui hoje. Acerca disso aí, eu queria até dizer que é interessante que a cobiça ela vai atingir 3 áreas do corpo humano. Isso é muito interessante para você anotar isso e levar para a sua sala. Ela atinge o corpo físico, que são os olhos, o corpo físico, os olhos da alma, a soberba da vida, que é o espírito. O pecado de Adão e Eva começou por causa da cobiça. É interessante que nós vamos ver outro caso de Ananias e Safira, também foi a cobiça. Nós precisamos entender que isso está no corpo humano e nós precisamos deter esse ato de cobiça. É eu quem tenho que deter. É interessante nós frisarmos, professor, trazendo para a atualidade, nós temos uma palavrinha muito usada no momento que chama ostentação. E isso tem levado os jovens a um declínio muito grande. Amado, como os jovens têm ostentado uma vida que não tem. Eu queria que o pastor Miquel falasse sobre isso, porque ele é pastor e tem jovens, acerca desse problema na sociedade, dos jovens estão passando dessa palavrinha de ostentar, querer mostrar o que não tem, querer comprar o que não tem, ficar devendo no comércio. Amado, isso é muito perigoso. Pastor Miquel, fica à vontade. Podemos dizer que a ostentação hoje, ela é a palavra da atualidade. A gente que lida com a igreja, a gente vê lá pessoas que não têm um centavo para dar de oferta, mas na hora do culto está lá perturbando com o celular, né, a coisa. Você arrumou dinheiro para comprar isso, menino? Mas é porque viu o colega, eu não sei quem, tal, e fica ostentando aquilo, né? Fica ostentando aquilo, mostrando aquilo. Então, isso é uma febre que tem surgido no mundo, né? Como já foi falado aqui, da concupiscência, que ela atinge as 3 áreas, da nossa vida, que é a carne, os olhos, né, a soberba da vida, a concupiscência, o desejo desenfreado, a pessoa quer ter, quer possuir, quer fazer. E no mundo de hoje é assim. E nós sofremos com isso até mesmo dentro da igreja, porque, infelizmente, as pessoas, por falta de vigilância, por deixar se levar pela concupiscência, quer se mostrar, quer aparecer, talvez até mesmo, porque os irmãos estavam criticando o meu carro. Rapaz, você com esse carrinho aí, queixo duro, não tem ar-condicionado, o seu carro é o carro, mas é o que eu posso, é esse, o que eu posso pagar é esse. Não, porque meu carro é com ar, meu carro é... O que eu posso ter é esse, o que eu posso pagar é esse. Então, isso infelizmente, amados, por falta de vigilância de crentes, porque isso aqui é para crente, né? A lição, a maioria das vezes crentes que participam, tem afetado as igrejas, a nossa igreja
né? E nós temos sofrido com isso e temos que pedir a Deus para nos ajudar a vencer isso aí, de forma tal que essa cobiça ela venha ser minada do nosso meio, né? Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção. Amado, essa palavra ostentação ela é interessante, que ela tem a origem do latim ostentation. O que é isso? Significa exibição vã e inútil. Às vezes nós não precisamos ter o segundo carro, mas nós temos porque está no auge de ter 2 carros na garagem. É interessante que outro dia eu vi um slogan no Face, um scrap no Face, onde um pastor disse assim: até hoje você continua com esse Fusca e com o carrão? Eu disse: não, mas eu continuo pregando a verdade, que Jesus salva e liberta. Eu não prego a teoria da prosperidade. Amado, isso está regado na sociedade, são coisas que a igreja pega do mundo e traz para o meio da igreja. São coisas seculares, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu vou continuar aqui no top número 2. Assim, pastor Miquel, fica à vontade. Não é só a igreja, como falamos questão de membros, isso aí, no meio ministerial. Né? No meio ministerial. O que é mais agravante, né? Nós não deveríamos viver. Infelizmente, isso aí serve até de mau exemplo para a igreja em si. Né? Então, isso aí nós temos que ver por esse lado. É um todo, não é só parte, só um membro, um irmãozinho e tal. Não, isso aí é um todo, é um ministério e tal. Isso aí a gente vê, né? Claro que, nosso ministério, pastores, pessoas de exemplo, mas acaba por vezes tropeçando com alguém que quer, né, ostentar alguma coisa que não está à nossa altura de talvez estar exibindo aquilo, né, mostrando aquilo. E na realidade acaba trazendo problema para o ministério. Professor, nós precisamos debater esse tema, que ele é muito bem, foi muito bem elaborado no momento certo, na hora certa, pelo professor Ezequiel. Eu vou continuar aqui, no tópico de número 2, com o pastor Miquel, que fala acerca do objetivo desse mandamento. Pastor Miquel, fica à vontade. Sim, o objetivo, o propósito divino é estabelecer limites à vontade humana, para que haja respeito mútuo entre as pessoas e seus bens. A gente vê a presciência de Deus, né? Deus já trabalhando para minar algo que Satanás, com certeza, iria trabalhar pelo século dos séculos. Muitos outros vícios acompanham a cobiça, como lascívia, concupiscência, inveja e avareza, entre outros. Gálatas 5, 20 e 21, Tiago 4 e 2. Eu quero frisar aqui Tiago 4, 2, mas também leu o versículo 1, Tiago dizendo: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Olha só o versículo 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes, não pedis. Não pode haver paz num contexto como esse. É necessário que cada pessoa se controle para viver uma vida virtuosa, e isso é fundamental na construção de uma sociedade justa e feliz. Melhor é o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. Salomão já falava isso, né? O sábio. Nós levamos vantagem por termos Jesus e o Espírito Santo. Amém. Eu gostei desse tópico aí. É interessante que com esse mandamento, o objetivo desse mandamento, com esse mandamento aí, Deus nos dá o limite ao nosso ego. Foi o que o pastor Miquel falou aqui. Nós precisamos entender que esse mandamento ele traz consigo, Deus nos dá algo para que nós possamos refletir acerca de quem nós somos, amado, acerca do que nós estamos vivendo, do que nós estamos fazendo. E como o pastor Miquel falou, Deus é contemporâneo em pensar não só naquela época, mas também pensar no futuro. Nós debatemos em outras lições aqui, na lição passada, a professora Marcela falou sobre isso, e eu achei interessante, a professora Janaína também falou sobre isso, sobre o ato de Deus escrever e colocar os homens para escrever, mas parece que eles estavam vivendo a atualidade que nós estamos vivendo. Amado, eu queria que o senhor abrisse em Gálatas 2, versículo 20, Gálatas 2, versículo 20, acharam aí?
Gálatas 2, versículo 20. Presbítero Pedro, sim, meu amado. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que interessante, amado. Esse texto nos traz a memória de que todas essas coisas já foram vencidas na cruz do Calvário. O próprio Cristo passou por isso. É interessante, na versão judaica, ela diz assim, ó, quando o Messias foi executado na estaca como criminoso, eu também morri. E ele continua dizendo assim, para interpretação legalista errônea, a fim de viver em um relacionamento sincero com Deus. Olha que interessante isso aqui, meu irmão. Ele diz que, olha que interessante, para o meu orgulho, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amado, isso é importante. Às vezes eu olho para as cartas paulinas, eu enxergo uma profundidade de Paulo em trazer à tona algo que nós já vivemos no passado e iríamos viver no presente. Então nós precisamos nos preocupar com isso, professor, de trazer para a atualidade esse mandamento. Nós precisamos trazer esse 10º mandamento para o que nós estamos vivendo hoje. Então a ostentação, como disse o pastor Miqueias aqui, é o alto do momento. E na sala deve ser debatido isso. Às vezes falam assim, na minha igreja não existe, porque minha igreja é pobrezinha. Amado, em todos os lugares existe. Em todos os templos existe. Como disse o pastor Miqueias, a pessoa não pode dar uma oferta, mas ela tem um tablet, um celular de R$1.000. Amado, isso é ostentação. Então nós precisamos estudar esse termo para que nós sejamos frutíferos na casa do Senhor. Isso é muito preocupante. Eu vou continuar assim, eu vou falar, pastor. Eu vejo aqui que o autor, ele falou que outros vícios que acompanham esse pecado de cobiça, como a lascívia, a concupiscência, a inveja, a avareza, e muitos outros, não traz paz, não tem como ter paz no contexto de tudo isso que ele falou. Eu acho que quando ultrapassa esses limites, não é errado nós, crentes, pastores e outras demais, ter seus bens, né? Possuir seus bens da melhor maneira possível, mas eu acho que o desejo excessivo, quando ultrapassa, aí você está cobiçando, aí você está pecando, né? Quando isso ultrapassa, o foco principal, que é Jesus, deixa de ser adorado para os seus bens. Por isso que Tiago frisou, né? Ele fez uma pergunta, de onde vêm as vossas guerras e pelejas? Se for olhar para Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, Paulo falando sobre o cristão ser revestido das armaduras, né? Mas para pelejar contra quem? Contra Satanás. É uma peleja espiritual contra o inferno, contra Satanás que tem matado, roubado e destruído. As pessoas, os crentes hoje estão em guerra e peleja por cobiça, por querer ter, por querer possuir, né? Por ambição, e talvez até manipula algo contra alguém para tirar alguém daquela situação para que ele possa entrar, por possuir, né? Porque a visão está mais focada nesse mundo material do que mesmo Cristo. Do que em Cristo. Aí Paulo diz, eu morri, eu fui no estaca. Isso que vive em mim. Aí eu vejo a preocupação de Deus em estabelecer limites, né? Que é o que nós estamos falando, ele querendo manter a organização social e também a convivência espiritual perante Deus, né? Aí eu vejo ele colocando limites, visto que o homem, ele tem assim aquele desejo desenfreado, aquela busca desenfreada pela autorrealização, né? Em buscar satisfação, tá certo? E aí Deus vem e coloca limites, tem que ter limites, né? De forma que o homem venha entender, o meu direito vai até onde começa o do outro. E se todo ser humano entender isso, a sociedade vai viver bem organizada, né? Daí a preocupação de Deus em estabelecer esse mandamento para a sociedade. Nós vamos ver isso agora no tópico de número 3, falar acerca do contexto. Vou pedir ao Pedro, o presbítero Pedro, sim, amado, fica à vontade. Há algumas variações entre os dois textos
Êxodo 20, 17 e Deuteronômio 5, 21. Entre os dois textos, a ordem das cláusulas está invertida. Em Deuteronômio aparece um sinônimo do verbo cobiçar e acrescenta-se a palavra campo. Isso mostra que a formação de Êxodo está adaptado ao estilo nômade de vida de Israel no deserto, ao passo que Deuteronômio é o modelo para o país prestes a ser estabelecido na terra de Canaã. Muito bem, eu queria falar algo sobre isso. Nós falamos sobre quanto Deus é contemporâneo, e nós vamos ver isso agora. Essa inversão, professor, apresentada, ela nos mostra aí algo interessante, o quanto Deus se preocupa com o nosso próprio falar e com o próprio falar de quem escreve, quem estava escrevendo a carta. Olha que interessante. Êxodo deveria ser campo, Deuteronômio deveria ser casa, pelo fato de um ser mais antigo que o outro. Estudando sobre esse termo, eu posso dizer para você, professor, para que você tenha noção, e isso aqui é uma suposição de Elias, professor Elias, teólogo Elias, vou tirar aqui a base bíblica fora, mas é algo que nós podemos estudar e ter uma noção, para que você anote. É possível supor que a leitura deuteronômica usa hamad, esse verbo, I-H-A-M-A-D, para significar o desejo sexual, e arvá para expressar o desejo por objetos. Entenda isso aqui? Entenda isso aqui. A raiz hamad, então, vai significar desejo sexual, e arvá vai significar o desejo por objetos. Todavia, a diferença entre as duas leituras do Decálogo resume-se na influência sapiencial sobre o Deuteronômio. Esse mandamento ele está ligado ao sistema nômade que Israel vivia naquele tempo. É por isso que Deuteronômio apresenta como campo. É algo interessante. Numa linguagem contemporânea, Êxodo vai apresentar como casa. Isso é muito interessante. Se nós adaptarmos ao nosso tempo, veremos que a menção que ele faz, ele traz à tona e tira o campo e coloca casa. Os desejos que nós temos hoje não são por casas, não são por carros. Amado, isso é muito evidente o que nós estamos passando. Acerca do que nós estamos falando, eu vou colocar essa palavra para que você entenda, professor, e vou aprofundar, e o professor Pedro havia falado sobre ela. Existe uma ganância de campo hoje por igrejas, mas não no quesito de ganhar almas. É uma vergonha o que está acontecendo no Evangelho. As pessoas querem abrir igreja sem nenhuma base bíblica, sem nenhuma base doutrinária, com o intuito de ganhar dinheiro. Sim, e não de ganhar. Eu vou até pedir ao pastor Miquel falasse um pouco sobre isso. Sim, mas fica à vontade. Não, o senhor falou aí, abrir igreja, questão, né? Mas sem base ministerial, sem ter aquela formação de princípio, né? Porque se for olhar hoje, no contexto assembleiano, falando sobre nós assembleianos, né? Você começa lá na portaria, como cooperador, aí você vai sendo testado ali, mudado, diácono. É a fase que nós passamos por ela, né? Estamos passando. Então, a pessoa sempre tem uma base ministerial por opção, né? Já que eu não posso, o pastor não me dá essa oportunidade, eu vou agir aqui por minha conta. E aí vai então fundado uma igreja de forma infundada, uma igreja sem ter base, e vai crescendo ali de qualquer maneira. Mas isso aí é o que só como complemento, né? É até interessante que outro dia um colega me perguntava acerca disso, eu comecei a explicar para ele sobre convenções, sobre a CGADB, e ele falou assim, eu não sabia disso. Eu falei, nem toda porta que está aberta é uma igreja, porque a igreja ela traz consigo diversas coisas por trás dela. Tem um sistema ministerial fantástico, tem as convenções, tem líder, amado. E nós estamos vendo que as pessoas estão, por causa de besteira, saindo da igreja e abrindo outra igreja. Assim presbiterizado, não fica à vontade. Ainda hoje eu conversava com uma colega, né, e ela me falando que um amigo dela se converteu, e falando para ela que ele se converteu por cerca de umas 4 ou 5 vezes e desviou, e durante 4 vezes ele foi batizado. A Bíblia fala que é uma só fé e um só batismo. Aí se dá o que? Caracteriza essas igrejas vão saindo, o pessoal se rebelando, não é isso? Abre uma porta de igreja aqui e a pessoa se converte lá, o batismo da outra igreja não serve mais. Você precisa batizar de novo.
Então fica criando essas heresias, né? Falta de entendimento, conhecimento, e levando as pessoas a ter 4 batismos desnecessariamente. Eu quero citar aqui, presbítero Isaac, pastor Elias, as palavras de Paulo. Se alguém aspira ao episcopado, excelente coisa deseja, né? Nós estamos falando de cobiça aqui, mas não é que isso vai impedir o seu desejo Pelo episcopado. pelo episcopado. O desejo de ter uma casa, é um sonho da casa própria. O desejo de ter um carro, que bênção, né? Mas tudo isso de forma disciplinada, voltando para a palavra de Paulo. Não vivo mais eu, mas se Cristo vive em mim, então o Espírito Santo vai te dirigir, vai te orientar, né? Ali de forma disciplinada sobre a forma de ter, a forma de possuir, a forma de fazer, né? E você se conhece um verdadeiro obreiro pela sua submissão ao seu líder. É coisa linda isso, a submissão de um obreiro, seja ele pastor, seja ele diácono, presbítero, evangelista, seja pastor local, pastor setorial, pastor presidente, né? A submissão dele ao seu líder é uma coisa linda de se ver, e nós temos aprendido muito com isso. Eu vou lançar a pergunta, já que o senhor falou sobre isso, e o senhor me instigou a falar essa pergunta. Quem cobiça é submisso? Isso nós precisamos pensar. Isso aí. É algo que nós precisamos pensar. Amado, o professor Marcelo está aqui na sala, ele está doido para falar, ele chegou atrasado aqui, hoje ele está aqui na sala, mas nós precisamos pensar sobre isso. Posso falar alguma coisa? Ah, sim, pode ficar à vontade, meu amado, a bancada é para isso. O presbítero Elias perguntou, quem cobiça é submisso? Né? Assim como eu falei no início, da ambição sadia e a doentia. Né? O pastor falou aqui, lá em Timóteo 2, né? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Uma coisa é você almejar, desejar o episcopado. Outra coisa é você querer o lugar da liderança. Se você quer assumir o lugar da liderança, aí você comete o pecado e você está cometendo a cobiça no sentido doentio. E interessante que ele não vai ser submisso. Não. Ele vai ser submisso durante um período. Depois que ele conquistar, ele vai querer pisar em todo mundo. Isso é muito interessante. Aí eu vou seguir no tópico de número 4, que fala acerca do esclarecimento com o presbítero Isaac. Meu Marco, fica à vontade. Sim. Esclarecimento. Os católicos romanos e os luteranos dividem em 2 o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, 1. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, 2. Enquanto essas sentenças são lidas como mandamentos distintos, eles consideram não terás outros deuses e não farás para ti imagem de escultura como um único mandamento. Na soma, permanecem os 10 mandamentos. Ambos mantiveram a tradição catequética medieval desde Agostinho e Hipona. Nós seguimos o sistema das igrejas reformadas, que vem dos judeus e é anterior a tudo isso. Achei interessante aqui, simplesmente fazendo um esclarecimento, né, que os romanos e os luteranos, eles dividem esse 10 mandamento em 2, não é isso? Não cobiçarás a casa do teu próximo e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eles dividem em 2, mas ao mesmo tempo o primeiro e o segundo mandamento eles unem, não é isso? E aí dá assim mesmo os 10. Mas nós precisamos lembrar uma coisa, que nas antigas escrituras não havia divisão de versículos e capítulos. Então a ordem dos fatores não vai alterar o produto aqui, tá certo? Então não faz diferença se eles dividem em 2, o 10º ou o primeiro e o segundo. É importante que a escritura ela está na íntegra, na sua totalidade, conforme nos textos originais. Eu vou lembrar aí que algo interessante falando sobre isso aí. Para a igreja luterana, eu vou dar uma vírgula disso aí. Agora, para a igreja romana católica, anotem professor Edilei de Piracicaba, São Paulo. Você mandou esse link e eu fui estudar sobre isso. No catecismo, na catequese, nós falamos, esse mandamento ele se divide em 2. Ele vai ser o 9. Não cobiçar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Por que isso acontece? Isso acontece porque eles retiraram do 10º mandamento o segundo, que diz não fazer imagens de ídolos. Na contagem nós vamos ver que vai continuar 10 pela divisão, não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então a igreja católica teve um ajeito aí, porque naquela época da aquisição, nós precisamos entender isso,
Nessa época da aquisição, o povo não poderia ler a Bíblia. Existe até um filme falando o nome da Rosa, que o pessoal ia ler a Bíblia e quando folheava as páginas morria com os lábios pretos, porque eles passavam venenos nas páginas. Isso foi tirado do povo, porque o povo não poderia ler o segundo mandamento, não fazer imagem de escultura. Dividiu-se esse mandamento em dois. Isso é muito interessante. Amado, anote isso, leve para a sua sala. Eu consegui ganhar uma pessoa para Jesus falando isso aqui. Isso não é inventado não, viu? Não é inventado, não, tá. Isso está até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Muito bem lembrado isso aqui. E é um toque para você levar para a sua sala. Se existe católico na sua sala, mostre para ele que o segundo mandamento foi retirado. Não fazer ou adorar ídolos. Ok? Tópico de número 2 fala sobre a cobiça. O significado é o seguinte. O verbo hebraico ramá, é isso? Estou certo aqui? Sim. Indica o ato de desejar muito o que é gerado pela emoção, que começa com a impressão visual pela coisa ou pela pessoa desejada. Tudo isso se resume: desejar, tentar, adquirir, almejar, cobiçar. O termo é usado para encontrar prazer em. Isso aqui é muito interessante. Ramá aparece 2 vezes aqui no 10º mandamento. A Septuaginta traduz pelo verbo epitemeu, literalmente fixar. Olha que interessante isso aqui, professor. Fixar desejo sobre. Vem do ato de epi, sobre, e timos, paixão, ira. O termo em ambas as línguas pode se referir a coisa boa ou coisa má, dependendo do contexto. Amado, esse significado de ramá, desejar, tentar, adquirir, cobiçar, no original ele está relacionado à emoção que começa pela impulsão visual. O pastor Miquel falou sobre isso aqui. Nós estamos em um tempo em que as crianças veem o amiguinho com o celular. E o desejo visual é: eu preciso ter um igual. E isso gera o que nós chamamos de cobiça. E eles colocam os pais loucos para comprar o celular no momento. Amado, isso é cobiça. Você, pai que nos assiste, dê limite para os seus filhos. Dê limites. É interessante que nessa mesma raiz aí, para que você anote, professor, o termo hebraico inveja, que vai adentrar nesse contexto que nós estamos falando, no original é kinaham. Você que quer anotar esses termos, mande seu link para EBP em Foco, nós mandamos para você tudo que foi discutido e falado na bancada aqui. Ele significa originalmente uma queimadura no rosto. Olha que interessante. Aquela cor produzida pela queimadura, ela é uma profunda emoção da dor, do zelo, da inveja. Olha que interessante. A raiz de kinha, ela significa o avermelhado que você sente quando queima o rosto, é a mesma coisa quando você tem inveja de alguém. A raiz hebraica do verbo inveja é muito interessante. Em contrapartida, eu vou ter no grego o que nós chamamos de zelos, que a própria revista diz que tanto serve para o bem como serve para o mal. Ele é usado aqui, em alguns termos bíblicos, ele traz sempre para o lado bom, no sentido de zelo, Deus é zeloso. Entretanto, nesse sentido que nós estamos usando aqui, a raiz no original grego, ela significa o que nós chamamos de inveja. Sobre o termo inveja, eu vou lançar algo na bancada aqui agora, no tópico de número 2, e o pastor Miquel vai ler para mim, cobiçar. Pastor Miquel, fica à vontade. Tópico 2, cobiçar. Desejar o que pertence a outro é o pecado que o 10º mandamento condena. O Novo Testamento menciona esse último mandamento no Decálogo, Romanos capítulo 7, Romanos 13 e 9. Trata-se de cobiçar a casa do outro, a mulher do próximo, e em seguida o mandamento inclui servo e serva, boi e jumento, e termina com as palavras: nem coisa alguma do teu próximo. A cobiça é o desejo excessivo de possuir aquilo que pertence
ao outro. Vou repetir aqui. A cobiça é o desejo excessivo de possuir aquilo que pertence ao outro. A descrição deixa claro que não se trata de simplesmente almejar uma casa ou um boi, mas de desejos incontroláveis de possuir a casa e o boi que já tem dono. E é isso por meio ilícito. Atos 20 e 33, 1 Coríntios 10 e 6, Tiago 4 e 2, já lemos aqui, é o mesmo que roubar. Miqueias 2 e 2. Eu vou falar um pouquinho sobre, eu sei que vocês vão complementar o que eu vou falar aqui agora. Quem cobiça geralmente faz pensando somente em seu proveito próprio. Isso é verdade. Ele só faz pensando em seu proveito próprio. A cobiça ela é egocêntrica. O que é egocêntrico? Ele está no centro de todas as coisas. Quem cobiça... É interessante que quando... amado, nós não podemos confundir projeto com cobiça. Às vezes nós começamos um projeto na igreja e as pessoas acham que nós estamos cobiçando um nível elevado, um patamar elevado, e eles não entendem que é um projeto. Isso é interessante. Quando nós começamos o projeto da EBP em Foco, inúmeras pessoas falaram que nós tínhamos o ato de querer aparecer. Aparecer em quê, meu amado? Aparecer em quê? Aparecer, todo mundo aparece, estou aparecendo para vocês aqui agora. É interessante que quando você começa a sua sala, todo mundo fala que você vai aparecer. Aparecer em quê? Nós, quando começamos um trabalho, um projeto para Deus, nós estamos servindo e diminuindo. Eu estou te servindo aí agora, professor. Você está servindo seu aluno e seu aluno é servir a pessoa lá do mundo. Então, é um ato de escada que você vai descendo, você nunca sobe. O pastor Miquel falou sobre isso aqui, me chamou a atenção de que existem inúmeros cargos que são concorridos na igreja. As pessoas não entendem que eles estão descendo, eles acham que eles estão subindo. Então, aproveite para levar isso para a sua sala. Quem cobiça, ele nunca pensa em dividir algo com alguém, mas sim em satisfazer os seus desejos e seu instinto imediato da carne. Amado, isso é interessante, que quem cobiça, ele cobiça só para ele. O projeto que nós falamos da EBP, eu posso citar isso aqui, não sou eu. Hoje eu estou aqui, amanhã pode estar o Pedro, o pastor Miquel apresentando, o professor Marcelo, tem todas as pessoas boas que vêm comigo aqui, o evangelista Warley, eu tive aqui diversas pessoas de nome aqui, eu posso citar o evangelista Alex, Wellington, são pessoas bem melhores que eu que poderiam estar sentado aqui, continuando a obra. Eu vejo aí diversos homens de Deus, o professor Caramuru, Fábio Segantin, homens de Deus, amados, não é cobiça, é projeto para que nós possamos alavancar a escola bíblica no Brasil. Quantas dúvidas são sanadas no debate que nós estamos fazendo aqui? Essa revista é altamente teológica. Quando o professor pega uma revista dela, fica sem entender. Nesse debate aqui, tem professores que me ligam e dizem assim, que bênção escutar vocês, porque quando eu escuto vocês, eu tenho noção do que eu posso falar na sala. Eu vou pedir aos professores que abram para mim aí Atos 20, 33 e depois 1 Coríntios 10, 6. 10, 6. É interessante que o desejo, o instinto, ele é imediato somente da carne. Qual é esse desejo? Possuir. Ele quer possuir. Nós não conseguimos possuir nada, mano. Primeiro, nós não ganhamos para estar aqui. Fazemos pela vontade de servir ao nosso Deus. E interessante que o próprio texto diz que é a mesma coisa que roubar. Então vamos estudar isso aqui. Quem acha para mim Atos 20, 33? Presbítero Pedro, sim, meu amado. Atos 20, 33 diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Amados, são mais que acontecido na atualidade. 1 Coríntios 10, versículo 6. Sim? E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha que interessante o que Paulo diz, né? Essas coisas foram feitas por figuras, para que nós pudéssemos olhar e enxergar tudo que o povo viveu naquela época, por causa da cobiça. Pastor Elias. Sim, não, fica à vontade. Pastor Elias, Pastor Miqueias, mas eu queria que
nosso professor Marcelo estivesse na bancada. Ele é bem polêmico. Mas eu vejo esse tema, não cobiçarás, né, esse 10º mandamento, o último mandamento da lei do Senhor, no Decálogo, eu vejo que ele é diferente de todos os demais. Eu vejo aqui a graça de Deus sendo cumprida nesse mandamento, né? Os outros mandamentos, ele era visto a olho nu. Ele era tratado entre Deus, homem e o homem. Não matarás, tinha que morrer, né? Não dirás falso testemunho, não farás outros deuses, não adorarás a outros deuses. Tudo isso era visível. E agora o 10º mandamento, ele é entre o homem e Deus, ele é invisível. Então eu vejo aqui a graça do Senhor Jesus sendo cumprida, porque ele não vai confessar para ninguém, é só entre ele e Deus. Se ele cobiçar, ele está pecando contra o próprio Deus. Assim, fica interessante também com relação a esse mandamento. Existe um ditado, parece que a grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa, não é isso? Mas às vezes nós vivemos tão preocupados em querer adquirir aquilo que é do vizinho, né? E quando se torna esse desejo desenfreado e doentio, e quando a gente chega no topo, onde a gente queria chegar, e se olha assim e fala, moço, mas não era o que eu pensava, né? Aí vem aquela decepção, tá certo? E essa decepção ela é perigosa, é um perigo, ela traz doenças psíquicas, né? Doenças emocionais e até mesmo doenças físicas, né? É terrível essa cobiça que nós estamos falando aqui desta noite. Eu vou sintetizar o que nós estamos falando. Por que é o mesmo que roubar, professor? Porque você está tirando algo, isso aqui é muito interessante, que não foi projetado por você, mas sim pelo dono original. Quando eu cobiço a casa do presbítero Pedro, eu estou tirando algo que ele fez para ele. Quando eu cobiço o ministério do pastor Miqueias, eu estou tirando algo que Deus deu para ele, não é meu. Deus tem projeto para mim. Professor, você não precisa cobiçar a sala de ninguém. Explica isso para o seu aluno. O seu aluno não precisa cobiçar nada de ninguém, porque Deus tem projeto para cada ser humano. E é tudo em seu tempo. Deus é fiel, meu amado. Nós não precisamos tirar nada de ninguém. Nós precisamos ajoelhar e dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E os projetos acontecem. Eu vou continuar aqui, no tópico de número 3, o texto paralelo com o presbítero Pedro. Sim, meu amado. Como ficou dito antes, o 10º mandamento em Deuteronômio não segue rigorosamente o registro de Êxodo, mas isso não altera o sentido da mensagem. O segundo verbo empregado para cobiçar é auá, que significa desejar ardentemente, ensinar, ansiar, almejar, cobiçar. Aparece ao lado de ramad, e como termo alternativo em não cobiçarás a mulher do teu próximo, a Septuaginta traduz os dois verbos igualmente por eptinel. É interessante isso aqui, essa raiz ramad que nós falamos aí no original, rawá ou ravar, é a mesma coisa que nós chamamos de eptimeu. Por quê? É fixar os olhos sobre algo. Exemplo clássico disso aqui. Quando nós falamos sobre o cego de Jericó, ele não cobiçou a cura, ele desejou. Por quê? Ele tinha um problema. Ele não poderia enxergar alguém sendo curado para cobiçar e falar assim, não, eu queria estar no lugar dele. Não. Ele escuta alguém falar que Jesus ia passar. Existe uma grande diferença sobre isso aí, isso aqui é muito interessante. A cobiça é uma forma de idolatria. Nós precisamos entender isso aqui. Tem pessoas que elas se tornam tão idólatra ao sistema de cobiçar, que ela cobiça a primeira vez, depois ela cobiça a segunda, ela cobiça a terceira, ela cobiça a quarta, e ela não consegue sair do sistema de cobiça. Houve uma época no Brasil, eu era bem novo no sistema evangélico, em que um grande pregador, eu não vou citar o nome por questão de ética, em que ele dizia, amado, a posse, tome posse, coloque a mão e declare posse. Isso era cobiça. Você vê um carro, eu tomo posse do nome de Jesus. Isso era cobiça, meu amado. É cobiça.
E essas coisas foram se espalhando. Eu lembro que nós passávamos com as bicicletinhas naquela época, né? Eu não sou tão velho assim não, mas a pessoa fala assim, eu estou no posse, varão! Era uma coisa de estou no posse, mas isso me deixou frustrado durante um bom tempo. Sim, presbítero Isaac, fica à vontade. Quando você falou da impressão visual, acho interessante, às vezes você tem o texto aqui, Mateus capítulo 5, 28, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração começar adultério. Aquele que atentar para uma mulher. Quando nós vamos aqui, ó, para o 6, 22, diz assim, ó, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha mais aqui, ó, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Não, profundo. Agora o senhor foi profundo esse texto aí. Eu vou pedir para que o senhor repetisse os textos para que o professor anote. Sim, pode falar. Primeiro eu li Mateus 5, 28, né? Depois eu li o Mateus 6, o versículo 22 até o 24. Ok. É interessante que diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Quando Jesus chega a dizer assim, vós sois a luz da terra. Naquela época a escuridão não permitia ninguém andar à noite. A lamparina, ela era azeite e ela iluminava a pessoa para que ela fosse em algum lugar. Não era comum as pessoas andarem à noite, até por causa de assalto. Ou era ladrão ou era soldado quem estava na rua naquele período. Nós precisamos entender isso. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo, vocês são quem vai guiar o mundo em meio à escuridão. Logo, nós precisamos entender que esse sistema do que nós chamamos de cobiçar não tem nada de Deus. E ainda nesse texto, uma coisa que eu achei muito interessante aqui, que falou dos olhos, no caso da impressão visual. Mas nós podemos também atentar que para qualquer um dos nossos membros, se porventura vier nos escandalizar, nos levar a pecar, olha aqui o que diz o versículo 29, ó. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Né? Você vê aí, os nossos membros sendo utilizados para nos levar a pecar. No caso dos nossos olhos, nos levar a cobiçar. Muito bem, eu vou deixar para os alunos. O professor Marcelo está aqui, ele citou um texto muito interessante aqui. 1 João 2, versículo 15 e 16. Olha que interessante, diz assim na versão judaica: não amem o mundo, nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida não provêm do Pai, mas do mundo. Muito bem, professor Marcelo, muito obrigado pela atenção. Eu vou continuar, amado, no tópico agora de número 3, que fala acerca da vinha de Nabote. O tópico número 1 diz a proposta recusada com o presbítero Isaac. É isso? Vamos lá. Sim, meu amado. Proposta recusada. O relato bíblico do confisco criminoso da vinha de Nabote é um dos mais chocantes da Bíblia e serve como amostra do que a cobiça é capaz de fazer. A vinha de Nabote era uma propriedade vizinha ao palácio do rei Acabe, em Samaria. O rei apresentou uma proposta de compra ou troca aparentemente justa, mas Nabote recusou a oferta do rei. Guarde-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Havia nessa recusa uma questão familiar, cultural e religiosa. A propriedade era um bem sagrado que não se transferia definitivamente para outra família. Muito bem, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que os senhores vão continuar falando. Existe algo fantástico nesse texto que eu nunca vi pregador pregando. Nunca vi. Eu não sei se eu ainda vou ver. Deus há de me dar a vida para eu ver. A razão de Nabote em não vender a terra envolvia uma questão familiar. A própria revista fala sobre isso. O que não existia em Acabe de Jezabel. Logo, ele não deseja só a vinha, mas sim a unidade familiar que existia em Nabote. Quando ele diz assim, o Senhor me defenda de vender. Porque existia uma lei que era proibido você vender o que era de herança dos pais.
a primeira coisa que é interessante aqui, que ele estava querendo, Jezabel queria quebrar, ele e Acabe, era uma lei que Deus havia criado da possessão de herança. Ele estava respeitando o próprio Deus, então o inimigo vai usar Acabe e Jezabel para quebrar a lei de Deus da possessão de herança. Amado, isso é profundo, é algo espiritual. O inimigo sempre quer tirar de você algo que Deus, uma ordem que Deus te deu. Então o princípio familiar, que nós chamamos aqui, a razão dos mandamentos da existência de Nabote, da vinda de Nabote, era: minha família vem cultuando a Deus através das heranças. Amado, olha que interessante. E aquilo, sim, pastor Miquel, pode ficar à vontade. Não é cortando a sua fala, não, fica à vontade. Era uma forma de preservar a memória, né, dos avós, dos antepassados. Né? Eu acho interessante você falando sobre isso. Preservar a memória. A memória, hoje está fraco essas coisas no nosso dia secular. Às vezes o pai deixa um fusquinha, a primeira coisa que o cara vai fazer é vender. Né? Deixa uma bicicleta. Eu tenho um rapaz que sou fanático, o professor Marcelo, ele tem uma bicicleta de 1900 e borrachinha, 1940. Algo que o pai dele deixou para ele. As pessoas não querem conservar a memória. E aí vai se passando os anos e nós vamos entrando na correria e se esquecemos do passado. E é interessante que a Bíblia, a própria Torá, meu amado, ela é conservação. O que nós temos de Torá, de Bíblia hoje, ela é conservação do passado. Pai para filho, filho para neto, vai passando os tempos e chegou até nós hoje. Então nós precisamos entender isso, que é algo de Deus para a nossa vida, a conservação do passado. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Nós vamos continuar aqui. Eu vou continuar no tópico número 3. O número 2 diz: o direito de propriedade com o pastor Miqueias. Sim, meu amado. O rei ficou desgostoso e indignado. Deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Versículo 4. O rei Acabe adoeceu, pois a cobiça por algo que não lhe pertencia o havia dominado. Apenas frisando aqui, né? Cobiça, desejo desenfreado, né? Algo desmedido. E a Bíblia diz que a medida da impiedade de Acabe se completou quando ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia de origem pagã, devota de Baal. Ela era filha de Etibal, rei de Sidom. Primeiro Reis 16, 29 e 32. Jezabel não respeitava o sagrado direito de propriedade estabelecido por Deus na lei de Moisés. Ela não hesitou em elaborar um plano criminoso para condenar Nabote à morte e confiscar a sua vinha. Versículo 9, versículo 10. Eu quero apenas frisar aqui e passar isso para os alunos, professores. Uma coisa importante que nós vemos aqui: o próprio Acabe havia quebrado essa questão da lei. A partir do momento que ele se deixou cobiçar por aquela vinha, ele se colocou também no mesmo nível de Jezabel, no mesmo nível, e isso então aconteceu o que aconteceu. Eu acho interessante nesse contexto aí, a cobiça gera doença. O próprio rei adoeceu, gente. E eu acho interessante, sempre que o desejo de cobiçar tomar conta de você, o inimigo ele vai trazer alguém que concorde com os seus planos. Acabe teve a tampa da chaleira, que foi Jezabel. Olha que interessante. E ela concordou com os planos dele. O que é isso? O inimigo está tentando desestabelecer o princípio de obediência aos mandamentos divinos. Amado, isso é muito importante. Nós, como os pastores, precisamos entender que o ato da desobediência começa no princípio da cobiça. No princípio da cobiça. Eu quero ter meu próprio sistema de igreja. Eu quero ser pastor presidente. E isso
começa na cobiça. Nós precisamos entender que isso parte do coração humano. Amado, quantos irmãos desejam o carro do outro, ideias do outro, a voz do outro, até brigam. Amado, isso aqui é interessante. Eles até brigam com Deus. Eu já vi pessoas orarem dizendo: Senhor, por que o Senhor não me deu a voz de fulano? Senhor, porque... Amado, um dia teve um pregador para ele e falou assim: Deus, o Senhor não me ama, porque eu queria ser como o Silas Malafaia. Amado, pelo amor de Deus, se Deus quisesse um segundo Silas Malafaia, ele fazia outro Silas Malafaia. Clone é só da ovelha Dolly. Nós precisamos entender: Deus não quer clone no reino. Deus não precisa de clone no reino. Deus precisa de homens tementes a Deus e que falam a verdade. Na Bíblia também... Assim, pode ficar à vontade. Na Bíblia também nós vimos alguns exemplos, né, de pessoas também que cobiçaram, como o rei Davi, né, que cobiçou a esposa de Urias. Teve o caso lá também da esposa de Potifar, não é isso? Tinha quem? Dos homens mais importantes da época, né, ao lado do governador, mas quis se deitar com um escravo. Você vê aonde a cobiça leva o ser humano a rebaixar tanto. Nesse ponto aí, bem lembrado, nós vamos lembrar de Sansão, o ato da cobiça foi muito além do planejado. Então isso aqui nos chama Juízes 14, versículo de número 3, isso? Fala sobre o caso de Sansão e é bem lembrado na sua sala de aula, mano. Nós precisamos lembrar isso em sala de aula. Ela agrada aos meus olhos. Ela agrada aos meus olhos, de Sansão. Pai, traga para mim. Ele dá uma ordem para o pai dele. Era o contrário, o pai que deveria dar uma ordem para ele. Ele traz a mulher fora do acampamento porque tinha agradado os olhos dele. Eu vou continuar aqui bem rápido. O tópico de número 3. É isso? O pecado de Acabe e Jezabel com o professor Pedro, o presbítero Pedro. Sim, meu amado. O plano de Jezabel funcionou com a conivência do marido. Envolveu a elite da sociedade e a corte palaciana, o que por si só mostra a sociedade de Samaria estava completamente dominada, pois o texto menciona anciãos e nobres corrompendo a falsas testemunhas. A acusação foi a seguinte: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Agora Nabote deveria ser legalmente apedrejado até a morte por se recusar a negociar sua propriedade com o rei. As duas testemunhas davam consciência legal ao processo. Sim, professor, você pode ficar à vontade. Deixa eu falar uma coisa a respeito disso aqui. Eu estava olhando a que ponto Jezabel e Acabe chegou. Você vê a que ponto, né? De sorte que eles, para poder tramar a morte de Nabote, eles deram legalidade a todo aquele processo. A morte de Nabote, ela foi legalizada, ele morreu legalmente. Eu diria que ele morreu legalmente, porém injustamente e imoralmente, tá certo? Que era irregular, né? Alguém blasfemar contra Deus e contra o rei. Portanto, eles utilizaram ali duas falsas testemunhas, né? Para poder dar legalidade ao processo, né? Se houve a acusação e houve a testemunha, você legalizou o processo. De sorte que eles morreram, a família dele morreu legalmente, mas imoralmente e injustamente. Eu vou lembrar sobre isso aí, algo interessante envolvendo o pecado da cobiça. É interessante que ela vai do pequeno ao grande escalão. O próprio texto de Nabote fala sobre isso. Ela corrompe todo o sistema, assim como está no sistema atual, meu amado. Nós estamos passando por isso dentro das igrejas. A cobiça ela sempre vai vir acrescida de traição, mentira, falsa amizade e o que nós chamamos aí de morte. Morte ali assim, morte. Não, nessa nossa época, não morte carnal, mas morte espiritual. Provérbios 28, versículo 16, pastor Miqueias, assim, meu amado, fica à vontade. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Esse texto é muito interessante, meu irmão. É interessante que ele diz: o príncipe, falta de obediência, prolongar, aquele que
Olha interessante isso aqui, irmão. Lê para mim de novo, pastor Miqueias. Fazendo um favor? O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões. Na minha versão judaica, ela é tão interessante que ela diz assim, olha que interessante, na versão judaica. Você está com o texto aberto aí, Pedro? Sim, eu quero a sua versão, nessa versão atualizada, Provérbios 28, versículo 16. Eu quero nessa versão, eu vou ler a minha versão judaica, para nós vermos uma diferença de uma para outra, o quanto chama a atenção esse texto. Provérbios, é assim, a Almeida corrigida, assim, pode ler também. Fica à vontade. O príncipe falto de inteligência, acho que é o mesmo que o irmão leu, né? O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Mas o que aborrece aqui é a avareza. A avareza, nós precisamos entender que é o próprio sentido literal da palavra da cobiça. Olha que interessante, amado. Aqui o meu diz assim, ó, o príncipe, na versão judaica, sem discernimento, é um cruel opressor. Olha que interessante. E ele diz assim, mas o que odeia a ganância prolongará sua vida. O Raham, nós chamamos mestre Salomão, ele diz, o príncipe sem discernimento é um cruel opressor. Então a pessoa sem discernimento nenhum, ela é cruel. Mas ele diz ao mesmo tempo, o que odeia a ganância, o que odeia a cobiça, esse prolonga seus dias de vida. Amado, quer ter dias de vida melhores? Deixa a ganância de lado. Vai cuidar da sua família, dos seus filhos, da sua casa, da sua esposa. Quantas esposas mal amadas no dia de hoje, porque o esposo está se preocupando com casa, com carro, com fazenda. Amado, fica a dica para você. Fala na sua sala de aula isso aí, professor. Eu vou continuar no tópico de mim. Apenas assim, pastor Miquel, fica à vontade. Professor Elias, até mais professores estão aqui. Só apenas acrescentar algo aí, no âmbito ministerial, no campo ministerial. Às vezes, muitos colegas de ministério, né, sofrem, o que é de pastor que eu conheço, sim, não é que isso, mas é falta de fé, não, peraí. Por conta de calúnias, falsa mentira, né? Eu conheço pastores que tomando antidepressivo, remédios para dormir e tal, por conta de alguém que levantou uma calúnia apenas para ferir o ministério daquela pessoa e querer aparecer em cima daquela pessoa, né? Uma coisa hoje, até quero trazer isso aqui na sala, levar para os professores, né, que estão aí nos acompanhando. Quando você assume a igreja que alguém estava pastoreando, você quer mostrar serviço, você quer mostrar trabalho. E muitos pensam que vai mostrar trabalho caluniando o colega que estava, talvez vai buscar lá R$2 o relatório que faltou, para trazer aquilo para a direção, para a administração. Está aqui, ó, fulano, isso aqui. Mas ninguém sabe o que o colega que estava ali passou, né? O seu sofrimento ali, o seu trabalho. Então, nós temos que pensar muito bem nisso aí, né? Para não deixar que essa cobiça, é uma cobiça de querer ser melhor que o outro, né? Talvez o colega, o companheiro, o pastor, esteve lá, fez um bom trabalho, então a minha cobiça é ser melhor que ele. Aí eu vou querer então trazer mentiras ou pegar a palavra de um, porque sempre tem aquele que vai querer trazer uma palavra, uma picuinha de um e de outro, e querer formar isso aí, fazer disso aí um movimento, colocar fogo na fogueira contra aquela pessoa. Gente, o que é de companheiros de ministério, que eu convivi, né, e uns tempos atrás aí, tendo que tomar antidepressivo, ir no médico, consultar, por estar sofrendo por conta disso, né, porque alguém o prejudicou, e isso fez com que a visão da liderança contra aquela pessoa, talvez não, fulano não é mais de confiança. E isso acarreta um transtorno muito grande. É muito bem lembrado pelo pastor Miquel. Eu queria trazer essa visão pastoral, amado, para que você tenha noção, não só a visão de professor, de evangelista, de presbíteros que estão comigo, mas uma visão pastoral do que nós estamos passando.
Isso acontece muito quando as pessoas querem crescer em cima de outras pessoas. Não precisa disso, amado. Deus tem um projeto para você. Deus te ama e é por isso que Ele te colocou como professor. É por isso que Ele te colocou como presbítero, é por isso que Ele te colocou como evangelista. Algo no reino vai continuar acontecendo porque você está trabalhando. O seguinte, não é isso? Se você quer mostrar serviço, quer aparecer, sua camisa, né? Gasta o seu sapato, sua a camisa e regaça as mangas, faça o seu trabalho, né? Sem ferir ninguém, sem ofender ninguém. Você vai buscar o seu espaço trabalhando e Deus vai te honrar dessa forma. Eu acho tão interessante isso aí. Nós nunca vimos, até o dia de hoje, ninguém querer aparecer fazendo evangelismo. Nunca vimos. Caixa de som nas costas. Mas isso acabou. Eu estou indo lá para a favela evangelizar. Ninguém fala nisso mais. Mas quando se fala em tocar em cima de um palco, em pregar para a multidão, esses cantores de hoje, a vergonha o que está acontecendo no Brasil. Nós tínhamos que tomar vergonha. Nós, pastores, temos que ter vergonha na cara e não convidar, meu amado. Somos nós que somos culpados dessa regalia desenfreada que está acontecendo. 90, 50, 60 mil para um cantor cantar. Isso é uma vergonha. Foi evangelizar, meu amado. Quer alma? Ninguém consegue alma com show gospel. Alma se consegue com evangelismo. Bota isso na cabeça. Palavra, Bíblia. Bíblia continua sendo Bíblia. Eu fico até nervoso para falar sobre isso. Eu vou continuar no tópico número 4. Fala, o casal não contava com uma testemunha verdadeira. Com o pastor Miqueias. Sim, meu amado? É bem sugestivo isso aí, né? É bem sugestivo. Vamos aqui. O casal não contava com uma testemunha verdadeira. Estava tudo acabado e bem feito social e juridicamente. Ao saber da notícia, Acabe ficou curado de sua enfermidade e foi tomar posse da vinha de Nabote. Versículo 15 e 16. Eles violaram o 6º mandamento. Não matarás. O 8º. Não furtarás. O 9º. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás. Isso sem contar os 3 primeiros mandamentos que já viu violando com sua idolatria desde o princípio. Mas Acabe e Jezabel não contavam com uma testemunha que sabia de tudo e tinha autoridade para se vingar dessas barbaridades. O ato de Acabe e Jezabel é vergonhoso. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e esquecemos que existem pessoas cometendo o mesmo ato no dia de hoje. No ministério, na igreja, no ato de cantar, no ato de pregar. Eu vejo aí, é um tal de cantar porque milhões de pessoas vão me ver, tem que ir para o Judeão, eu tenho que ir. Amado, é vergonha. Tem gente pagando para ir, mas para com isso, amado. O evangelho é simples, nós é quem complicamos o evangelho. É interessante que na cobiça as pessoas desejam, e isso que acontece, principalmente nesse negócio de gideões. É uma cobiça intensamente naquilo que é do próximo. Porque fulano pregou nos gideões, fulano... Amado, palavra é palavra. Eu não preciso ir em lugar nenhum para aparecer, para falar assim, eu preguei em tal lugar. Não precisa, amado. Quando Deus tem que te usar, Ele usa na palavra. Não precisa disso, entenda isso, professor. Passe isso para a sua sala. Um outro dia eu estava com um rapaz e falou assim, não, mas eu já preguei em tal lugar, eu preguei em tal lugar, eu preguei em tal lugar. Eu falei, amém, amado. Mas e aí? Quais são os frutos? Aí quando faz o processo, vai estar pastor fulano de tal, pregador dos gideões. Né? Isso aí, amado. Isso é uma vergonha, pastor Miqueias. Na porta da igreja tinha um. Porque é o seguinte, a gente não assim, desmoralizando de maneira alguma o trabalho. Eu conheço em parte o trabalho deles, trabalho bom, sério, lá do pastor Cezinho pai, Cezinho filho, homem de Deus. Mas as pessoas têm banalizado isso e eles têm se deixado banalizar por isso, né? Usando a mídia e tal. Você falou, ninguém quer aparecer no culto ar livre, ninguém quer aparecer gastando sapato, andando a pé, evangelizando, ganhando alma, visitando. As pessoas querem aparecer
onde estão os holofotes, né? Onde está me vendo. Então aqui eu sou o cara. Você faz o culto ar livre aí, igual a gente marca lá na nossa igreja, o culto ar livre é 3, 4 pessoas que vai, né? Aí você fica ali cantando e pregando, porque os 3 e 4 que vai também não quer pregar e nem cantar, só quer participar. Mas a consequência da cobiça é isso. Ela trava o seu resultado, infelizmente, negativo. Deus não opera, né? Deus não opera. Outro dia eu vi o pastor Marcelo pregando a respeito. Acho que ele tinha até já pensado nessa lição, mas tem muito tempo que ele pregou sobre isso, que as pessoas, muitas pessoas, as cobiçosas, ela não quer ter um carro igual ao meu. Ela quer o meu carro. Você está atrapalhando a missão. Ela não quer, o pastor Elias, ela não quer ser um pastor igual a Miqueias. Ela quer o lugar do pastor Miqueias. Verdade, isso é verdade. Ela não quer ter uma igreja, ela quer a igreja. Ela quer a igreja. Então isso é muito perigoso, tá? Eu ia falar sobre isso aqui, o Pedro é interessante. A cobiça é o desejo excessivo de possuir aquilo que pertence ao outro. Amado, isso é tão interessante que não basta, como o presbítero Pedro falou aqui, muito bem lembrado por ele, muito bem lembrado, o tópico de número 4 aqui, destaque isso aí, não basta ter algo igual ou semelhante, tem que ser o dele. Isso é interessante. Isso nos faz entender que no caso de Acabe, a cobiça ela não quebra só um mandamento, ela quebra diversos mandamentos. Aí ela quebra o mandamento: não matará, que ele matou, não furtarás, porque ele furtou, não dirás falso testemunha, porque ele diz falso testemunha, e não cobiçarás. Nessa brincadeira, Acabe de Jezabel, ela quebrou 4 outros mandamentos. 5 mandamentos. Que ela adorava outros deuses. Que adorava outros deuses. E, amado, isso é interessante. Nós precisamos entender que a cobiça sempre vem acompanhada. A conclusão diz: o triste episódio de Acabe se repete ao longo da história, que Deus nos livre de todas essas maldades. A lei não proíbe o desejo em si, mas o desejo daquilo que pertence ao outro. Não é pecado desejar bens e conforto. Não é pecado, amado. Não é pecado. As coisas boas que necessitamos da vida. Na verdade, viver é desejar. Desejar uma casa é mais natural do que respirar. Mas para isso é necessário trabalhar e fazer economia até conseguir a realização do seu desejo com a ajuda de Deus. Eu vou me despedir de vocês, professores, deixando um forte abraço. A aula de hoje foi muito proveitosa para mim e eu creio que foi muito proveitosa para você. Quero agradecer a minha bancada pela dedicação, pelo esforço de estar aqui comigo. Sintam-se convidados para outras lições. Eu quero me despedir de vocês com um texto de Mishlei, Provérbios, de Salomão, 27, versículo 23, que diz assim: porque conhecer a condição de seus rebanhos, procure conhecer a condição de seus rebanhos e dê atenção às suas ovelhas, porque a riqueza não dura para sempre, nem a coroa por todas as gerações. É o conselho mais sábio que eu vi de Salomão. Procure conhecer a sua sala, professor. Procure conhecer o seu povo, porque a coroa não vai durar para sempre. O que vai durar é as amizades que você fez, é as almas que você edificou, é as experiências que você teve em sala. E essas experiências ninguém pode tirar de você. Não existe cobiça que tire o que nós estamos vivendo na EBP em Foco. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te prosperar para a honra e glória dEle, porque é dEle e para Ele todas as coisas. Os meus convidados, considerações finais, presbítero Pedro, fica à vontade. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer primeiramente a Deus, pastor Elias, pastor Miqueias, presbítero Isaac, e a todos os professores que nos assistiram. Eu aprendi na leitura diária uma mensagem muito bonita. Ninguém é suficientemente forte para brincar com o pecado e sair ileso. E para isso eu vou terminar com um versículo bíblico em Tiago 1:16, que fala assim, 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus abençoe.
Pastor Miquel. Deus abençoe a todos. Foi uma alegria para mim estar aqui, compartilhando com os nossos mestres aqui da igreja, essa lição maravilhosa, pastor Elias, presbítero irmão Pedro, presbítero Isaac, professor Marcelo, e Deus abençoe a todos. Eu quero apenas deixar aqui um versículo para nós complementarmos aqui, finalizarmos aqui, Colossenses capítulo 3, o versículo 3, que diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se estamos escondidos com Cristo em Deus, não há lugar para a cobiça em nós. Deus abençoe e fique na paz. Muito obrigado. Presbítero Isaac. Amém. Eu queria também encerrar aqui a minha participação, deixando um versículo que está em Romanos capítulo 7, versículo 7, diz assim, ó: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheci a concupiscência, ou seja, a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás, né? De sorte que a lei, ela trouxe conhecimento do pecado, mas Cristo, Ele nos trouxe a graça, e é por Ele que nós estamos aqui. Amém. Amado, que Deus abençoe essa aula, que Deus abençoe a sua dádiva que você tem doado, o tempo que você tem doado para a sua sala. Nada do que você está fazendo é em vão, nada do que você está estudando é em vão, porque chegará um dia em que nós teremos que prestar conta a Deus de tudo que nós estamos fazendo. Talvez ninguém esteja te enxergando, talvez ninguém esteja vendo o que você está fazendo e cobiçando o seu carro, mas só Deus sabe o quanto você tem sofrido e chorado. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus vai prosperar tudo aquilo que você tem feito, porque a honra é para Ele, a glória é para Ele. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, um ótimo estudo. E professores, até a última lição do trimestre. Nós nos encontramos na lição número 13. Forte abraço, paz do Senhor.